O tenente-coronel Mike Iron Man Sterling pensava que estava diante de uma enfermeira civil tímida, de meia-idade, uma barreira entre ele e os cuidados médicos que exigia. Ele viu os cabelos grisalhos e a voz suave, e viu fraqueza. Ele não viu a mulher que uma vez segurou a artéria de um fuzileiro naval moribundo com os dedos nus por 2 horas no calor poeirento de Sanin. Ele não viu a lenda sussurrada nos quartéis da 1ª Divisão de Fuzileiros Navais. Ele recusou a ajuda dela, gritando por um médico de verdade. Ele não tinha ideia de que a mulher diante dele não apenas servia ao núcleo, ela o havia salvado. E quando ela finalmente arregaçou a manga, a tinta em sua pele paralisou todo o hospital. As portas automáticas do Centro Médico Naval de San Diego, carinhosamente conhecido como Balboa, se abriram com um silvo agudo, deixando entrar uma rajada de ar quente atípico para novembro e um homem que parecia esculpido em granito e arrependimento. O tenente-coronel Mike Sterling não andava. Ele marchava, embora o mancar do pé esquerdo traísse a agonia que irradiava do quadril. Ele era um homem da velha guarda, um fuzileiro naval com um queixo que poderia cortar vidro e olhos da cor do tempestuoso Oceano Atlântico. Mesmo em roupas civis, uma camisa polo justa que marcava seus bíceps e calças cargo-táticas, ele irradiava autoridade. Ele era o comandante do 3º Batalhão, 5º Fuzileiros Navais, o lendário Batalhão Dark Horse, e não estava acostumado a esperar. Ele agarrou o balcão da recepção com os nós dos dedos ficando brancos. O jovem suboficial atrás da mesa, um aprendiz de hospitalista recém-saído do ensino médio, olhou para cima e engoliu em seco. "Senhor", o jovem disse com voz trêmula, "preciso de uma consulta. Ortopedia." "Agora", rosnou Sterling. Sua voz era um murmúrio grave, como um tanque em marcha lenta em uma garagem. "Meu quadril parece que alguém substituiu a articulação por cacos de vidro." "O senhor tem uma consulta marcada, coronel?" Sterling se inclinou. "Filho, tenho um batalhão sendo enviado em 3 semanas. Não tenho tempo para consultas. Tenho estilhaços de granada no quadril, de Fallujah, e eles decidiram migrar para o sul hoje. Arranje-me um médico, de preferência um que saiba a diferença entre um fêmur e uma fíbula." O saguão estava movimentado. Era sexta-feira à tarde, a hora do rush nos hospitais militares, onde acidentes de treinamento, guerreiros de fim de semana e veteranos idosos convergiam em uma sinfonia caótica de dor. "Vou ver quem está disponível, senhor. Por favor, sente-se." Sterling não se sentou. Ele ficou andando de um lado para o outro. Cada passo enviava uma descarga elétrica pela sua espinha, mas ele se recusava a demonstrar. A dor era apenas a fraqueza deixando o corpo. Ou assim dizia o ditado, mas essa dor parecia menos uma fraqueza deixando o corpo e mais um atiçador quente torcendo sua medula. 10 minutos se passaram, depois 20. A paciência de Sterling, que nunca foi seu forte, estava se esgotando como uma corda velha. Finalmente uma porta lateral se abriu e uma mulher saiu. Ela era baixa, talvez 1,63 metros, com um corpo que havia amolecido com a idade. Seu uniforme era de um azul selo genérico desbotado, sem os vincos nítidos que Sterling admirava em seus fuzileiros navais. Seu cabelo estava preso em um coque desarrumado, com fios prateados lutando uma batalha perdida contra o castanho escuro. Ela usava tamancos confortáveis e gastos e óculos de leitura precariamente apoiados na ponta do nariz. Aos olhos perspicazes e preconceituosos de Sterling, ela parecia uma professora substituta ou uma avó que fazia biscoitos. Não uma guerreira. Não alguém capaz de lidar com a máquina danificada de um comandante da Marinha. "Tenente-coronel Sterling", ela chamou. Sua voz era calma, quase melódica, cortando o silêncio da sala de espera. Sterling parou de andar e se virou. Ele olhou por cima do ombro dela, esperando um médico ou pelo menos um suboficial. "Sou Sterling. Sou a enfermeira Sarah Jenkins", disse ela, oferecendo um sorriso pequeno e educado. "Farei sua admissão e avaliação inicial antes que o cirurgião o veja. Se você puder me acompanhar até a sala de triagem 3. Sterling não se moveu. Ele olhou para a mão estendida dela, depois voltou a olhar para o rosto dela, sua expressão endurecendo. "Enfermeira Jenkins", disse Sterling, testando o nome como se fosse um pedaço de carne questionável. "Você está na ativa?" Sarah piscou, surpresa com a pergunta. "Sou uma enfermeira civil, coronel. Trabalho em Balboa há 15 anos. "Se você é civil", interrompeu Sterling, a palavra soando como cinza em sua boca. Ele soltou um suspiro agudo e zombeteiro. "Eu solicitei especificamente um profissional militar. Preciso de alguém que entenda de trauma de combate, não alguém que está acostumado a colocar band-aids em joelhos ralados de crianças." O saguão ficou em silêncio.
Algumas cabeças se viraram. Sarah abaixou a mão lentamente. Sua expressão não mudou, mas seus olhos, castanhos e penetrantes, pareciam avaliá-lo com uma nova intensidade. Coronel, seu estado indica dor urgente. O cirurgião ortopédico, comandante Holloway, está em cirurgia. Eu sou a enfermeira sênior de triagem. Estou totalmente qualificada para avaliar sua lesão e administrar protocolos de controle da dor até que ele saia. Controle da dor? Sterling zombou, aproximando-se e elevando-se acima dela. Não preciso de comprimidos e não preciso de um jogo de adivinhação civil. Tenho fragmentos de metal alojados na minha crista ilíaca. Você sabe o que uma explosão de I e D faz à densidade óssea ao longo de 20 anos? Estou bastante familiarizada com lesões por explosão, disse a coronel Sarah suavemente. Duvido disso, retrucou Sterling. A menos que você tenha aprendido isso assistindo Grey's Anatomy. Ele se virou para o jovem Corman aterrorizado na recepção. Chame um Corman, um chefe, alguém que realmente tenha usado o uniforme. Não vou deixar um civil me tocar. Sarah manteve sua posição. Ela não recuou. Ela simplesmente cruzou as mãos à sua frente. Coronel Sterling, recusar atendimento é seu direito, mas sou a única disponível para ajudá-lo agora. Você está suando, suas pupilas estão dilatadas e você está favorecendo o lado esquerdo, a ponto de causar tensão secundária na coluna lombar. Você está em agonia. Deixe-me ajudá-lo. Eu disse não, gritou Sterling, sua voz ecoando no piso de linóleo. Vou esperar por Holloway. E enquanto espero, traga-me alguém com uma patente no colarinho, não um cartão sindical no bolso. Ele virou as costas para ela e mancou agressivamente em direção a uma fileira de cadeiras, sentando-se com uma careta que revelava seu sofrimento. Sarah observou-o por um longo momento. Uma enfermeira mais jovem poderia ter corrido para chorar na sala de descanso. Uma enfermeira mais orgulhosa poderia ter discutido. Sarah não fez nenhuma das duas coisas. Ela simplesmente ajustou os óculos, pegou sua prancheta e caminhou até ele. Não vou a lugar nenhum, coronel, disse ela, sua voz baixando para um tom que era aço envolto em veludo. Porque em cerca de 10 minutos aquele quadril vai travar completamente e você vai precisar de ajuda apenas para se levantar. Estarei bem aqui. Sterling olhou para ela com raiva, estreitando os olhos. Você está dispensado, enfermeira. Isto é um hospital, coronel, não um desfile, respondeu ela suavemente. E até você receber alta, você é meu paciente. Ela sentou-se bem à sua frente, cruzou as pernas e esperou. As linhas de batalha estavam traçadas. O impasse na sala de espera do Centro Médico Naval durou 45 minutos. Para um observador casual, era apenas um homem sentado em uma cadeira e uma enfermeira sentada à sua frente, revisando prontuários, mas a tensão no ar era densa o suficiente para sufocar. Mike Sterling estava se deteriorando. Ele sabia disso e odiava que ela também soubesse. A adrenalina que o levara até a porta da frente estava desaparecendo, substituída por uma náusea latejante e ardente. O estilhaço, uma lembrança de uma bomba à beira da estrada em Hamadi, em 2006, provavelmente havia se deslocado alguns milímetros, mas dentro da arquitetura apertada da articulação do quadril, milímetros pareciam quilômetros. Ele tentou mudar o peso do corpo e um suspiro escapou de seus lábios antes que ele pudesse suprimi-lo. Sarah não tirou os olhos de sua prancheta. 7 em 10? Ela perguntou casualmente. Cuide da sua vida? Sterling resmungou com gotas de suor na testa. Parece um 8. Talvez um 9. Ela continuou virando a página. Você está ficando rígido. Espasmos musculares estão começando. Se não lhe dermos um relaxante muscular e um anti-inflamatório logo, teremos que cortar suas calças porque você não conseguirá ficar de pé para tirá-las. Já sobrevivi a coisas piores do que uma perna rígida, rosnou Sterling. Levei um tiro no ombro em Jirere e andei 3 quilômetros até o ponto de evacuação. Acho que consigo lidar com uma cadeira em San Diego. Gamir? Repetiu Sarah, a palavra saindo de sua boca com uma estranha familiaridade. Ela finalmente ergueu os olhos. 2008, aquele foi um verão ruim. Só o calor já estava matando pessoas. Sterling fez uma pausa, seus olhos fixos nos dela. Você leu meu arquivo tão rápido? Não li seu arquivo, coronel. Conheço a história. Fã do History Channel? Ele zombou, embora sua voz estivesse mais fraca agora. Algo assim. Ela se levantou. Coronel, por favor, deixe o ego de lado. Você é o comandante do Cavalo Negro. Seus homens precisam que você esteja funcional agora. Você é um risco para si mesmo. Deixe-me levá-lo de volta. Vou colocar um soro e prepará-lo para o Holloway. Ele está saindo de uma cirurgia de substituição do joelho agora. Ele estará aqui em 20 minutos. Sterling olhou para o relógio.
A dor estava se tornando insuportável. Sua visão estava ficando embaçada nas bordas. Ele odiava civis. Achava-os fracos, sem compromisso, sem a disciplina que definia sua existência. Mas ele era pragmático. Não poderia comandar um batalhão do chão de um hospital se desmaiasse. Tudo bem, ele cuspiu. Mas você faz o básico. Você enfia a agulha na veia, pendura a bolsa. Se você errar a veia uma vez, está acabado. Eu pego um Corman. Fechado. O rosto de Sarah permaneceu impassível. Eu não vou errar. Ela gesticulou para o auxiliar trazer uma cadeira de rodas. Eu ando, Sterling ordenou, segurando os braços da cadeira. Coronel, eu disse que ando. Ele se ergueu, usando pura força de vontade para forçar as pernas a se endireitarem. Ele deu 2 passos antes que sua perna esquerda cedesse. Ele não caiu no chão. Antes que o auxiliar pudesse reagir, Sarah se moveu com uma velocidade que contradizia sua aparência. Ela se colocou sob o peso dele, apoiando o ombro sob o braço bom dele e abrindo bem as pernas. Ela segurou um peso morto de 100 quilos sem grunhir. Eu estou te segurando, ela sussurrou, com a voz bem perto do ouvido dele. Não era a voz de uma enfermeira civil. Era a voz de comando de alguém que já havia carregado corpos antes. Gire para a direita. Apoie-se em mim. Não lute contra mim, Sterling. Ele estava chocado e com muita dor para discutir. Ele se apoiou nela e ela o guiou até a cadeira de rodas. O auxiliar empurrou a cadeira para frente enquanto ele se deixava cair no assento, respirando com dificuldade. Ele olhou para ela. Ela nem estava sem fôlego. Alisou a blusa do uniforme, seu rosto voltando àquela máscara benigna de avó. Triagem 3, disse ela ao auxiliar. Na sala de exames, a atmosfera era clínica e fria. Sarah se movia com eficiência, calçando as luvas. Ela preparou o braço dele para uma intravenosa. Sterling a observava como um falcão. Você tem mãos firmes, ele admitiu com relutância. Ajuda quando as pessoas param de gritar comigo, ela respondeu secamente. Ela limpou a parte interna do cotovelo dele. Respire fundo. Ela deslizou a agulha. Piqueta perfeita. Sangue coagulado com fita adesiva. Feito em 10 segundos. Competente, murmurou Sterling. Para uma civil. Sarah conectou a bolsa de soro. Ela se virou para o terminal do computador para registrar os sinais vitais. Você guarda muita raiva, coronel. Isso eleva sua pressão arterial. Não é bom para a cura. Isso me mantém vivo, ele contou. Mantém meus homens vivos. Você não entenderia. Você sai do trabalho às 17 horas e vai para casa para o quê? Gatos, um jardim. Sarah parou de digitar. Ela não se virou imediatamente. A sala ficou em silêncio, exceto pelo zumbido do ar-condicionado. Eu não tenho gatos, disse ela baixinho. E eu realmente não tenho mais um lar para onde ir. Meu marido faleceu há 5 anos. Sinto muito, disse Sterling, com o reflexo automático de polidez entrando em ação. A vida civil tem suas próprias tragédias, eu suponho. Sarah se virou então, e pela primeira vez, Sterling viu um lampejo de fogo em seus olhos. Desapareceu tão rapidamente quanto apareceu, mas o deixou inquieto. Você acha que o uniforme é a única coisa que faz um soldado, coronel? Perguntou ela. Acho que o uniforme representa um sacrifício que você não pode compreender, disse ele, reforçando sua posição. Você trata os ferimentos, claro, mas não sabe como os obtivemos. Você não conhece o som do estalo de uma bala ou o cheiro de diesel queimado e sangue. Você nos cura e nos manda de volta. Você é um mecânico. Nós somos os carros de corrida. Um mecânico? Ela repetiu. Um pequeno sorriso triste apareceu em seus lábios. É isso que você acha que eu sou? Prove que estou errado, desafiou Sterling, com os analgésicos começando a fazer efeito, deixando-o mais ousado. Me conte a experiência mais próxima que você já teve de uma zona de combate. Assistindo na CNN. Sarah caminhou até a pia para lavar as mãos. Ela as secou lentamente com uma toalha de papel. O ar na sala parecia ficar mais pesado, carregado com uma eletricidade estática que fez os pelos dos braços de Sterling se arrepiarem. Ela se virou para ele, seu rosto completamente desprovido da expressão educada de atendimento ao cliente que ela exibia anteriormente. Você pediu um cirurgião, coronel, disse ela. Você pediu alguém que soubesse a diferença entre um fêmur e uma fíbula sob fogo cruzado. Ela alcançou a gola de sua blusa cirúrgica. Por um segundo, Sterling pensou que ela estava se despindo e abriu a boca para protestar, mas ela não tirou a blusa. Ela agarrou a manga esquerda de sua camiseta, uma blusa térmica branca de mangas compridas, que usava sob a blusa cirúrgica, e a empurrou para cima. Ela enrolou o tecido além do pulso, além do cotovelo. Os olhos de Sterling se arregalaram.
Lá na parte interna do antebraço, cobrindo a pele pálida do pulso ao cotovelo, havia uma tatuagem. Mas não era uma borboleta ou uma flor. Era um mural caótico, bonito e aterrorizante de tinta preta e cinza. No centro estava a águia, o globo e a âncora, o emblema sagrado do Corpo de Fuzileiros Navais. Mas sobreposto a ele estava o cadúceus do corpo médico, e entrelaçadas na corrente da âncora estavam as linhas irregulares distintas de um mapa. Sterling conhecia mapas. Ele conhecia aquele mapa. Era o traçado das ruas de Fallujah, no distrito de Jolan, e abaixo dele, em letras góticas em negrito, estavam as palavras, para que outros possam viver. Mas o que fez Sterling prender a respiração não foi o mapa. Era o pequeno e distinto emblema tatuado bem perto da cova do cotovelo dela. Uma caveira com uma pá, o brasão da unidade 3/5 do Cavalo Escuro e, ao lado, uma data, novembro de 2004. Sterling ficou olhando. O ano da Fúria Fantasma, a batalha mais sangrenta da Guerra do Iraque. Você, gaguejou Sterling, seu cérebro lutando para conciliar a mulher de meia-idade com a tatuagem no braço dela. Você estava ligada à unidade 3F em 2004. Sarah não respondeu imediatamente. Ela enrolou a manga mais 1 centímetro. Havia uma cicatriz ali, uma protuberância irregular e feia de carne que parecia ter sido arrancada com uma colher de melão. Eu não estava apenas ligada, disse a coronel Sarah, sua voz baixando para um sussurro que carregava o peso de 1000 sepulturas. Eu era a enfermeira cirúrgica-chefe da Bravo Surgical Company, destacada para a Hell House. Nós não apenas te consertamos, nós te raspamos do asfalto. Ela deu um passo à frente, apontando o dedo para o peito dele. E quando seu sargento Moore, Gunny Miller, naquela época, chegou com as pernas arrancadas na altura dos joelhos, eu não esperei pelo médico. Eu o carreguei com meus próprios cadarços, porque não tínhamos mais macacos. Então não ouse ficar aí sentado e me dizer que eu não conheço o cheiro de diesel e sangue. Ainda lavo isso do meu cabelo todas as noites. Sterling ficou paralisado. O gotejamento da intravenosa era o único som na sala. A reviravolta não era apenas o fato de ela ter servido. Era que ela havia servido no próprio inferno em que ele construíra sua reputação. Miller, sussurrou Sterling. Você salvou Gunny Miller. Ele morreu, disse Sarah secamente. Ele morreu segurando minha mão, pedindo para eu dizer à sua esposa que ele a amava. Eu fui a última coisa que ele viu. Não um fuzileiro naval. Eu, uma civil vestindo roupa cirúrgica. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O silêncio na sala de exames era mais pesado do que os coletes de Kevlar que Sterling costumava usar. O zumbido do ventilador do computador parecia ter desaparecido, engolido pelo vácuo da revelação. Sterling olhou para a tinta no braço de Sarah, o mapa do distrito de Jolan, a zona de morte onde o 3º Batalhão, 5º Fuzileiros Navais, havia sangrado por cada centímetro de poeira. Ele ergueu os olhos da tatuagem para o rosto dela. As linhas ao redor dos olhos dela, que ele havia descartado como sinais de uma dona de casa cansada e de meia-idade, agora pareciam algo completamente diferente. Eram marcas de tristeza. Eram marcas de uma testemunha. Você é o anjo, sussurrou Sterling, a percepção atingindo-o como um golpe físico. O anjo de Jolan. Era um mito que ele ouvira quando era um jovem capitão. O soldado falava de uma enfermeira da Marinha no Sistema Cirúrgico de Reanimação Avançada, FRSS, uma unidade móvel de trauma que se movia com as linhas de frente e que se recusava a usar um colete à prova de balas durante as operações porque restringia seus movimentos. Diziam que ela tinha sangue até os cotovelos por 3 semanas seguidas. Diziam que ela cantarolava labes para os fuzileiros navais enquanto eles sangravam até a morte quando a morfina acabava. Sarah puxou a manga lentamente, cobrindo o mapa, cobrindo o crânio, cobrindo a história. Eu odeio esse nome, disse ela baixinho. Não há anjos na guerra, coronel. Apenas fantasmas e sobreviventes. Eu achava que você era um mito, disse Sterling, com a voz rouca. Soubemos que o FRSS levou um tiro direto. Morteiros. Diziam que a equipe médica foi exterminada. A maioria foi, disse Sarah, voltando-se para o computador, embora suas mãos estivessem tremendo levemente. Era 12 de novembro. Estávamos instalados em uma escola abandonada. Eles trouxeram os morteiros do norte. O primeiro destruiu o gerador. O segundo atingiu a tenda de triagem. Eu estava nos fundos, limpando um ferimento no peito. Ela fez uma pausa com um olhar distante, fixando a parede branca e estéril do hospital de San Diego e vendo uma tenda vermelha e enfumaçada no Iraque. Passei as 6 horas seguintes fazendo triagem à luz de uma lanterna, continuou ela.
Não tínhamos pessoal suficiente. Tive que escolher, coronel. Etiqueta preta ou etiqueta vermelha? Quem recebe plasma e quem recebe uma mão para segurar enquanto morre? Gunny Miller. Ele era uma etiqueta vermelha que virou preta. Eu tentei. Deus, eu tentei. Sterling sentiu uma onda de vergonha tão intensa que quase ofuscou a dor em seu quadril. Ele acabara de repreender essa mulher. Ele a chamara de civil fraca. Ele zombara dela por não conhecer o cheiro de sangue. Eu saí em 2005, disse Sarah, respondendo à pergunta que ele ainda não havia feito. Eu não conseguia mais usar o uniforme. Toda vez que eu o vestia, sentia o cheiro de carne queimada. Vim para Balboa porque não conseguia deixar os fuzileiros navais completamente. Eu só precisava tratá-los sem a patente, sem a política. Eu só queria ser Sarah, apenas uma enfermeira. Ela se virou para ele, sua expressão endurecendo novamente. Então, sim, coronel. Agora sou uma civil, mas não confunda minha falta de patente com falta de capacidade. Costurei mais fuzileiros navais do que você comandou. Sterling engoliu em seco. A dor em seu quadril agora era um rugido surdo e latejante. Mas seu ego estava destruído. Ele tentou se sentar mais ereto, forçando um nível de respeito em sua postura que normalmente reservava para generais. Peço desculpas, disse Sterling. As palavras soaram estranhas, mas necessárias. Eu passei dos limites. Eu presumi. Você presumiu o que viu. Sarah interrompeu gentilmente. É para isso que os fuzileiros navais são treinados. Avaliar ameaças. Eu não sou uma ameaça, coronel. Eu sou sua tábua de salvação. Ela estendeu a mão e ajustou o fluxo da intravenosa. Agora me fale sobre a dor. A dor real, não a versão eu aguento. A verdade. Sterling olhou para ela. Sério? Olhou para ela e assentiu. Não é só a articulação. Está quente, como se alguém tivesse derramado água fervente na medula. E há uma pulsação atrás do osso do quadril, bem no fundo do intestino. Os olhos de Sarah se estreitaram instantaneamente. A suavidade de uma avó desapareceu, substituída pelo foco agudo e predatório de uma médica de combate. Pulsação, ela repetiu. É rítmica? Combina com os batimentos cardíacos? Sim, resmungou Sterling, enxugando o suor do lábio superior. Está ficando mais forte. Sarah não falou nada. Ela imediatamente se moveu para o lado dele, colocando a mão não em seu quadril, mas em sua parte inferior do abdômen, logo acima da virilha. Ela pressionou com firmeza. Sterling soltou um grito gutural que não conseguiu suprimir. Rígido, murmurou Sarah para si mesma. Ela moveu a mão para baixo, verificando o pulso em seu pé esquerdo. Ela franziu a testa. Ela verificou o pé direito, depois o esquerdo novamente. O que foi? Perguntou Sterling, vendo a mudança em seu comportamento. O que foi? Seu pulso pedal é fraco à esquerda, disse Sarah com voz seca e profissional. E seu abdômen está protegido. Coronel, quando foi sua última radiografia? 6 meses atrás. Check-up de rotina. E o estilhaço? Onde exatamente ele estava? Encravado no ilho. Os médicos disseram que estava encapsulado. Seguro. Estilhaços encapsulados não pulsam, disse Sarah com severidade. Ela arrancou o manguito de pressão arterial com velcro do suporte na parede e enrolou-o manualmente em seu braço, confiando mais em seus ouvidos do que na máquina. Ela bombeou a bola, ouvindo atentamente com seu estetoscópio. Ela observou o medidor. Então ela soltou a válvula. A pressão arterial está caindo, anunciou ela. 90 por 60. Você estava com 130 por 85 quando entrou. Sinto-me cansado, admitiu Sterling, com a cabeça inclinada para trás no encosto. A sala estava começando a girar. Só preciso de 1 minuto. Sarah não lhe deu 1 minuto. Ela se virou e apertou o botão vermelho de assistência da equipe na parede. O alarme soou no corredor. Um guincho agudo e rítmico que sinalizava uma emergência. Enfermeira Jenkins. O jovem recepcionista da recepção enfiou a cabeça para dentro, parecendo aterrorizado com o alarme. Traga uma maca aqui agora, Sarah gritou. Não era um pedido. Era uma ordem dada com o volume e a autoridade de um instrutor militar e de um médico vascular. Diga a eles que temos uma suspeita de ruptura da artéria ilíaca. Código 3. Vascular. O recepcionista gaguejou. Mas ele está aqui para ortopedia. Eu gaguejei? Suboficial. Sarah se virou para ele com os olhos em chamas. Mexa-se. O recepcionista se apressou. Sterling olhou para ela, sua visão estreitando-se. Ruptura, ele murmurou. Isso parece ruim. O estilhaço se moveu, disse Sarah, inclinando-se sobre ele, com o rosto perto do dele. Não foi apenas uma migração, Mike. Cortou alguma coisa. Você está com hemorragia interna. Temos que nos mover.
Era a primeira vez que ela usava o primeiro nome dele. Foi a última coisa que ele ouviu antes que a escuridão o envolvesse. O mundo voltou em flashes de ruído caótico e luz ofuscante. O tenente-coronel Sterling estava se movendo. Ele estava olhando para as telhas acústicas do teto, que passavam rapidamente. Alguém gritava: "Bep está sangrando! 70 sobre 40! Estamos perdendo o pulso radial! Fluidos abertos! Aperte as bolsas! Onde diabos está o cirurgião?" Sterling tentou virar a cabeça, mas seu corpo parecia feito de chumbo. Ele reconheceu a voz que gritava ordens. Era Sarah. Eles invadiram uma sala de trauma através de um conjunto de portas duplas. O ar estava mais frio ali. Ele foi levantado. Mãos ásperas agarraram o lençol sob ele e o transferiram para uma mesa de trauma dura. "Equipe de trauma para a sala 1", anunciou o sistema de som. Um jovem residente de jaleco branco correu olhando para os monitores. "Oh, o que temos aqui?" Achei que fosse uma consulta sobre o quadril. "Hemorragia retroparietal." A voz de Sarah cortou o barulho. Ela estava na cabeceira da cama, cuidando das vias respiratórias. "O paciente está em estado pós-traumático, ferimento de combate há 20 anos, migração de estilhaços, ele está hipoalêmico, precisa de sangue, não de soro, 2 unidades imediatamente." O residente hesitou, olhando para Sarah. "Enfermeira, precisamos de uma tomografia computadorizada para confirmar antes de examinarmos a barriga dele", gritou Sarah, agarrando a mão do residente e forçando-a sobre o abdômen distendido de Sterling. "Ele está rígido como uma tábua. Se você o enviar para a tomografia, ele morrerá no elevador. É uma ruptura. Você precisa clamper a aorta ou levá-lo para a sala de cirurgia agora. Não posso abri-lo aqui sem um médico assistente." O residente entrou em pânico. "O Dr. Holloway ainda está se lavando. Então chame outro médico assistente", gritou Sarah. Os olhos de Sterling tremeram. Ele sentiu frio. Um frio incrível. Era como em Jirerê, como na vala onde ele sangrou por 3 horas esperando o helicóptero. "É o fim", pensou ele, morto por um pedaço de metal 20 anos depois. Na sala de espera em San Diego, ele sentiu uma mão segurar seu ombro, uma mão forte e quente. "Mike, fique comigo." Sarah estava inclinada sobre ele. Ela não estava olhando para os monitores. Ela estava olhando diretamente para ele. "Não me deixe, fuzileiro naval. Você não sobreviveu para a lua morrer no meu turno." "Sarah", ele ofegou. "O mapa. Esqueça o mapa. Concentre-se na minha voz." O monitor começou a emitir um tom agudo e constante. "Vib, ele está em parada cardíaca." O residente gritou. "Paz de choque." "Não." Sarah empurrou o residente para o lado. "Ele não tem pressão. Não há nada para bombear. É ervilha. Atividade elétrica sem pulso devido à hipoalmia. Comece as compressões. Empurre. IPI." Sarah subiu instantaneamente em um banquinho. Ela entrelaçou os dedos, posicionou-se sobre o peito maciço de Sterling e começou a bombear. 1, 2, 3, 4. "Vamos, Mike." Ela grunhiu com o esforço. "Lute." Sterling flutuava. Ele estava em um corredor cinza. No final do corredor ele viu rostos. Ele viu Gunny Miller. Ele viu os meninos do 3/5 que não tinham voltado para casa. Eles estavam esperando, fumando cigarros, encostados em uma barreira Resco. "Ainda não, Sr. Miller parecia dizer. Ela ainda não terminou com você." Bum, bum, bum! A força das compressões de Sarah era brutal. Ela estava quebrando costelas. Ela não se importava. Ela estava forçando manualmente o coração dele a circular o pouco sangue que ele tinha sobrado. "Eu preciso desse sangue." Sarah gritou para as enfermeiras correndo para a sala. "Esprema! Bolsa de pressão! O sangue está pendurado. O Dr. Holloway está a 2 minutos de distância." "Não temos 2 minutos." Sarah parou as compressões para verificar o pulso. Nada. Ela olhou para o residente. "Reboa? Temos um kit Reboa?" A oclusão endovascular ressuscitativa da aorta com balão Rioa era um dispositivo especializado, um balão enfiado na artéria femoral para tampar a aorta por dentro, parando o sangramento abaixo do peito e mantendo o sangue no cérebro e no coração. Era avançado, era arriscado e geralmente era feito por um cirurgião. "Eu nunca fiz um", admitiu o residente com o rosto pálido. Sarah olhou para o carrinho de emergência. Ela olhou para o fuzileiro naval moribundo na mesa. Ela fez uma escolha que poderia acabar com sua carreira. Uma escolha que poderia levá-la à prisão se ela falhasse. "Abra o kit", ela ordenou. "Enfermeira Jenkins, você não pode. Eu fui certificada em acesso intravascular sob fogo cruzado", ela retrucou. "Já fiz 3 desses em uma vala em Ramadi. Abra o maldito kit
ou saia do meu caminho. A sala ficou em silêncio. A autoridade que ela irradiava era absoluta. Era o anjo de Jolan surgindo. O residente abriu o kit. Sarah se moveu com uma velocidade assustadora. Ela pegou a sonda de ultrassom com a mão esquerda e a agulha de acesso com a direita. Compressões! Segure! Ela gritou. Ela examinou a artéria femoral direita, a perna boa. Encontrei. Ela enfiou a agulha, um jato de sangue. Ela enfiou o fio. Catéter. O residente entregou-lhe o catéter. Ela deslizou o tubo longo e fino pela artéria de Sterling, guiando-o às cegas pelo tato e por pontos de referência. Visualizando a anatomia em sua cabeça, ela precisava colocar o balão alto o suficiente para bloquear o fluxo sanguíneo para os quadris, mas não tão alto a ponto de interromper o fluxo para os rins. Implantando o balão, disse ela calmamente. Ela inflou o dispositivo dentro da aorta de Sterling. Todos olharam para o monitor. Por 10 segundos agonizantes, nada aconteceu. A linha permaneceu plana. Então, um sinal. Depois outro. A pressão arterial, que estava inexistente, de repente foi registrada. 6.040, depois 8.050. Ao tapar o vazamento, ela forçou o sangue restante de volta para o coração e o cérebro dele. Ritmo sinusal. O residente respirou, olhando para Sarah com admiração. Temos pulso. Sarah não comemorou. Ela se inclinou ligeiramente, com o suor escorrendo do nariz para a máscara. Ele está estável. Leve-o para a sala de cirurgia. Holloway pode consertar o rasgo agora que ele não está mais sangrando. As portas se abriram. O Dr. Holloway, um homem alto com cabelos grisalhos, entrou correndo, ainda amarrando sua máscara cirúrgica. Ele olhou para a cena. O carrinho de emergência, o sangue no chão, o catéter riboa saindo da perna de Sterling e Sarah parada ali, com o peito arfando. Situação, exigiu Holloway. Ruptura ilíaca por migração de estilhaços, relatou o residente com a voz trêmula. Ele entrou em parada cardíaca. Enfermeira Jenkins. Ela colocou um reboer. Ela o trouxe de volta. Holloway parou. Ele olhou para o dispositivo. Ele olhou para Sarah. Ele sabia que Sarah era uma boa enfermeira, mas não tinha ideia de que ela sabia o que era um riboa, muito menos como colocá-lo em um paciente em parada cardíaca. Você colocou isso, Sarah? Perguntou Roy. Ele estava morto, doutor, disse Sarah, sua voz trêmula agora que a adrenalina estava passando. Eu não tive escolha. Holloway verificou o monitor. A colocação parece perfeita. Você salvou a vida dele. Ele se virou para a equipe. Vamos nos mover ou um estará pronto. Temos uma janela. Não vamos desperdiçá-la. Enquanto levavam Sterling para fora, Holloway parou e colocou a mão no ombro de Sarah. Precisamos conversar sobre isso mais tarde, disse ele com seriedade. Mas bom trabalho, tenente. Ele usou sua antiga patente. Ele sabia. Sarah ficou sozinha na sala de trauma vazia. Suas mãos estavam cobertas com o sangue de Sterling. Ela caminhou até a pia, abriu a torneira e arregaçou as mangas. A água ficou vermelha enquanto ela esfregava. Ela olhou para a tatuagem em seu braço. O mapa de Fallujah. Hoje não, ela sussurrou para a caveira e a pá. Você não vai pegá-lo hoje. A unidade de terapia intensiva em Baloa era uma catedral silenciosa de tecnologia. Um contraste gritante com o barulho caótico da sala de trauma. O tenente-coronel Mike Sterling acordou com o clique rítmico de um ventilador, embora o tubo já tivesse sido removido. Sua garganta parecia que ele havia engolido vidro quebrado, e seu lado esquerdo era um bloco de gelo pesado e dormente. Ele piscou, seus olhos se ajustando à luz fraca. Uma figura estava parada ao pé de sua cama, examinando um prontuário. Não era Sarah. Era o Dr. Holloway. Bem-vindo de volta à terra dos vivos, coronel, disse Holloway em voz baixa. Ele parecia cansado. Você nos deu um grande susto. Sterling tentou falar, tossiu e aceitou os pedacinhos de gelo que Holloway lhe ofereceu. O quadril, ele sussurrou. Consertado, disse Holloway. Nós removemos os estilhaços. Eles tinham bordas irregulares. Parecem pedaços de um antigo projétil de artilharia soviético. Eles cortaram sua artéria ilíaca comum. Você sangrou cerca de 2 litros em seu espaço retroperitoneal. Francamente, Mike, você deveria estar morto. A memória de Sterling era uma névoa fragmentada. Ele se lembrava da dor. Ele se lembrava da sala de espera. Ele se lembrava de Sarah. A enfermeira, sussurrou Sterling. Sarah, ela estava lá. A expressão de Holloway ficou séria. Ele fechou o prontuário e puxou uma cadeira para perto da cama. É sobre isso que precisamos conversar. Sarah Jenkins salvou sua vida. Não há ambiguidade nisso. Você entrou em parada cardíaca. Seu coração parou. Ela realizou um procedimento de reboa. Ela inseriu um balão na sua aorta para estancar o sangramento, para que pudéssemos levá-lo para a cirurgia.
Então ela fez o trabalho dela, disse Sterling, confuso com o tom sombrio do médico. Ela fez o meu trabalho, Mike, corrigiu Holloway. O Reboa é um procedimento cirúrgico. Não está dentro do escopo de atuação de uma enfermeira civil nesta instituição. Ela não tem credencial para isso. Ela não esperou por um médico assistente. Aos olhos da administração do hospital, ela realizou uma cirurgia invasiva não autorizada em um oficial de alto escalão. Sterling tentou se sentar, mas a dor o forçou a recostar-se. Ela me salvou. Se ela tivesse esperado, eu estaria em um caixão. Eu sei disso. Você sabe disso. Mas o diretor do hospital, Stephen Caldwell, vê as coisas de maneira diferente. Ele vê um grande processo por responsabilidade civil prestes a acontecer. Se ela tivesse perfurado sua aorta, se você tivesse morrido, o hospital teria sido processado até a falência por permitir que uma enfermeira atuasse como cirurgiã. Sterling sentiu uma onda da velha raiva de combate. Onde ela está? Ela foi colocada em licença administrativa imediata, Holloway disse, enquanto aguarda uma audiência do Conselho de Revisão amanhã de manhã. Eles vão demiti-la, Mike, e podem denunciá-la ao Conselho Estadual de Enfermagem para que sua licença seja cassada. Eles estão chamando isso de negligência grave e medicina cowboy. Medicina cowboy? Sterling rosnou. Ela é uma veterana de combate. Ela aprendeu isso na prática. Caldwell não se importa com o que aconteceu em Fallujah. Ele se importa com o protocolo. E, neste momento, Sarah está sozinha. Sterling olhou para as linhas intravenosas em seu braço. Ele olhou para a janela, onde o sol de San Diego tentava romper a neblina. Ele se lembrou da tatuagem para que outros pudessem viver. Ela havia vivido seu credo e agora a estavam crucificando por isso. Quando será a audiência? Sterling perguntou. Amanhã às 9 horas na ala administrativa. Mas você não está liberado para se movimentar, coronel. Você está a apenas 12 horas após a cirurgia. Sterling olhou para Holloway com olhos frios e duros como aço. Doutor, você consertou o pneu. Agora me tire daqui. Eu vou àquela audiência. Mike, você não pode andar. Então me arranje uma cadeira de rodas, ordenou Sterling, e me traga meu uniforme. Se eles querem julgar um fuzileiro naval por salvar outro fuzileiro naval, vão ter que me olhar nos olhos quando fizerem isso. A sala de conferências no último andar do Centro Médico Naval era estéril, com ar-condicionado, e cheirava a cera de limão e burocracia. Uma longa mesa de mogno dominava a sala. À cabeceira estava o diretor Stephen Caldwell, um homem com um terno cinza impecável que nunca tinha visto um dia de combate em sua vida. Ele estava ladeado pelo consultor jurídico-chefe do hospital e pela diretora de enfermagem. Sarah Jenkins estava sentada na outra extremidade da mesa. Ela não estava usando o uniforme médico hoje. Vestia um blazer azul marinho simples e calças. Suas mãos estavam cruzadas sobre a mesa, imóveis e compostas. Ela parecia pequena contra o pano de fundo da instituição em que trabalhava há 15 anos. Senhora Jenkins, Caldwell começou, ajustando os óculos. Analisamos o relatório do incidente. Os fatos são incontestáveis. Você utilizou um dispositivo Reboa em um paciente sem a presença de um médico. Você ignorou o protocolo do hospital. Você ignorou a cadeia de comando. E você realizou um procedimento para o qual não tem licença no estado da Califórnia. O paciente estava em parada cardíaca, disse Sarah, com voz firme, mas tranquila. Ele estava exangue. As compressões eram ineficazes porque o tanque estava vazio. Se eu não tivesse ocluído a aorta, ele teria sofrido morte cerebral irreversível em 3 minutos. O Dr. Holloway ainda estava a 2 minutos de distância. Isso é especulação, interrompeu o conselho jurídico. O residente Dr. Evans estava presente. Você o ignorou. O Dr. Evans congelou, respondeu Sarah. Ele admitiu que não sabia como usar o dispositivo. Eu sabia. Onde você recebeu esse treinamento? Perguntou Caldwell, com tom cético. Por que não vejo isso em seu arquivo aqui em Balboa? Aprendi na província de Al-Anbar, no Iraque, em 2004, disse Sarah, sob a supervisão do comandante da Marinha, Dr. Harris. Naquela época não tínhamos equipamentos sofisticados, usávamos cateteres de Foley e adivinhações. Mas funcionou, suspirou Caldwell, tirando os óculos. Senhora Jenkins, respeitamos seus serviços prestados no passado, mas este é um hospital civil em San Diego, não uma tenda de triagem em uma zona de guerra. Temos regras. Essas regras existem para proteger os pacientes. Você não pode simplesmente improvisar. Isso é imprudência. Não temos escolha a não ser rescindir seu contrato de trabalho com efeito imediato e encaminhar este caso ao conselho. Sarah olhou para as mãos. Ela não chorou. Ela não implorou. Ela conhecia as regras.
Ela sabia que as havia quebrado, mas ela também sabia que Sterling estava vivo. Isso tinha que ser suficiente. Eu entendo, ela sussurrou. Há mais alguma coisa que você queira dizer? Caldwell perguntou, pegando a papelada da demissão. O som de um motor elétrico rompeu o silêncio. As portas duplas na parte de trás da sala se abriram. O tenente-coronel Mike Sterling não entrou andando. Ele entrou rolando. Ele estava sentado em uma cadeira de rodas elétrica com encosto alto, a perna esquerda elevada e envolta em bandagens de compressão pesadas. Mas da cintura para cima, ele era a perfeição militar pura. Alguém, provavelmente um cabo apavorado, tinha ido à sua casa e recuperado suas fardas. A túnica verde-oliva estava tão bem passada que parecia poder cortar papel. As fitas em seu peito eram um colorido tijolo de história. A estrela de prata, a estrela de bronze com V, o coração roxo com 2 estrelas. Ele parecia pálido, quase fantasmagórico, mas seus olhos estavam ardentes. Atrás dele estava o Dr. Holloway, parecendo um cúmplice culpado. Colonel Sterling, gaguejou Caldwell, levantando-se. Você não deveria estar aqui. Você está em estado crítico. Estou em uma cadeira, disse Caldwell. Meus ouvidos funcionam bem, resmungou Sterling. Ele manobrou a cadeira até ficar bem ao lado de Sarah. Ele não olhou para o diretor. Ele olhou para ela. Ele acenou sutilmente para ela. Sarah olhou para ele, se arregalando os olhos. Mike, o que você está fazendo? Retribuir o favor, murmurou ele. Então, virou a cadeira para ficar de frente para a diretoria. Você vai demiti-la? Perguntou Sterling com uma voz enganosamente calma. Coronel, isso é um assunto interno de pessoal, disse o conselho jurídico. É inadequado você se intrometer. Sterling riu, um som áspero de latido. Inadequado é morrer no seu saguão porque seu sistema de agendamento está lotado por 6 semanas. Inadequado é um residente de 20 anos congelar enquanto um comandante de batalhão sangra em sua mesa. A senhorita Jenkins violou a lei, insistiu Caldwell, embora parecesse nervoso. Ela realizou uma cirurgia. Ela realizou um milagre. Sterling bateu com o punho no braço da cadeira. Você sabe quem é essa mulher? Ela é uma enfermeira, disse Caldwell. Ela é a tenente Sarah Jenkins, Corpo de Enfermeiras da Marinha, aposentada. Sterling o corrigiu. Ela recebeu a medalha de comenda da Marinha com valor. Ela serviu na Companhia Cirúrgica Bravo em Fallujah durante a Operação Fúria Fantasma. Os fuzileiros navais a chamavam de Anjo de Jolan. A sala ficou em silêncio. O diretor de enfermagem olhou para cima, surpreso. Essa informação não constava em seu arquivo de RH. Sterling enfiou a mão no bolso. Foi difícil, e ele fez uma careta de dor, mas tirou um pequeno pedaço de papel dobrado. Era a impressão de seus sinais vitais da sala de trauma. Pedi ao Dr. Holloway para pegar os registros, disse Sterling, deslizando o papel pela mesa de mogno em direção a Caldwell. Veja a data e a hora. 14 horas e 2 minutos. Frequência cardíaca 0. Pressão arterial 0. Tecnicamente, senhores, eu estava morto. Eu era um cadáver na sua mesa. Ele apontou o dedo para o papel. 1403. Pressão arterial 80/50. Frequência cardíaca 110. Esse foi o minuto exato em que ela colocou o Reba. Ela não colocou um paciente em risco. Ela ressuscitou um. Isso não muda a responsabilidade, argumentou o coronel Caldwell, embora sua voz estivesse perdendo força. Se permitirmos que enfermeiras assumam essa responsabilidade, Sterling o interrompeu. Você quer falar sobre responsabilidade? Tudo bem. Se você demitir essa mulher, eu pessoalmente darei uma entrevista coletiva no saguão do hospital. Direi a todos os veículos de comunicação da América que o Centro Médico Naval de San Diego demitiu uma heroína de guerra por salvar a vida de um comandante condecorado da Marinha porque ela não preencheu a papelada correta. Sterling se inclinou para frente, sua voz baixando para um sussurro perigoso. Eu comando 3.000 fuzileiros navais, Sr. Caldwell. Eles são muito leais e têm vozes muito altas nas redes sociais. Você realmente quer ser o homem que demitiu a enfermeira que salvou o comandante Azarão? Caldwell empalideceu. O conselho jurídico sussurrou algo freneticamente em seu ouvido. A imagem era um pesadelo, um desastre de relações públicas de proporções nucleares. Sarah estendeu a mão e tocou o braço de Sterling. Mike, pare. Você não precisa ameaçá-los. Não estou ameaçando, Sarah, disse Sterling suavemente. Estou educando-os. Ele se virou para Caldwell. Aqui está o novo acordo. A investigação concluiu que a enfermeira Jenkins agiu sob a diretriz de emergência de preservação da vida em um evento com vítimas em massa, o que, dada a incompetência da sua triagem naquele dia, basicamente foi o que aconteceu. Você vai reintegrá-la.
Você colocará uma menção honrosa em seu arquivo e garantirá que ela seja credenciada para auxiliar no treinamento de trauma para seus residentes, para que eles não congelem da próxima vez. Caldwell olhou para o conselho jurídico. O advogado assentiu lentamente. Era a única saída. Podemos estruturar isso como um procedimento de emergência autorizado retroativamente, disse o advogado, digitando freneticamente em seu tablet. Sob os precedentes do bom samaritano. Caldwell soltou um longo suspiro. Ele olhou para Sarah, realmente a vendo pela primeira vez. Vamos suspender a demissão, enquanto aguardamos uma revisão de competência, mas ela mantém seu emprego. Sterling não sorriu. Ele apenas acenou com a cabeça. Boa escolha. Ele virou sua cadeira em direção a Sarah. Agora, enfermeira Jenkins, acredito que estou ausente sem permissão da minha cama no hospital e acho que meu quadril está começando a gritar comigo. Sarah se levantou. Lágrimas finalmente escorriam pelo seu rosto, mas ela estava sorrindo. Ela caminhou até a cadeira de rodas dele e segurou as alças. Vamos levá-lo de volta, coronel, disse ela, enquanto o levava para fora da sala de reuniões. Sterling olhou para frente com as costas rígidas, mas quando as portas se fecharam atrás deles, ele estendeu a mão e acariciou a mão dela, que repousava na alça. Você não deixa um homem para trás, disse ele, e eu não deixo minha médica. 4 meses depois, a névoa matinal se dissipou das colinas costeiras de Camp Pendleton, revelando a extensa área de concreto do 5º pátio de parada dos fuzileiros navais. O ar estava repleto do ritmo estacato agudo dos tambores e do latido das ordens. Era uma cerimônia de troca de comando, a transferência sagrada de autoridade de um comandante para o outro. O tenente-coronel Mike Sterling estava no pódio. Ele vestia seu uniforme azul, com a gola alta rígida contra o pescoço e as medalhas no peito brilhando sob o sol da Califórnia. Ele estava sem bengala, embora uma leve mudança quase imperceptível em sua postura revelasse o metal e os parafusos que agora mantinham seu quadril unido. Ele olhou para o mar de rostos, 3.000 fuzileiros navais e marinheiros do batalhão Dark Horse, em posição de sentido rígida. Na arquibancada VIP, entre generais e políticos, estava sentada uma mulher com um vestido floral simples. Sarah Jenkins parecia deslocada entre os uniformes, segurando sua bolsa nervosamente. Sterling limpou a garganta, o som amplificado pelo deck da parada. Ele já havia feito o discurso padrão, agradecendo ao núcleo, agradecendo à sua família, prometendo vitória. Mas ele ainda não havia terminado. Fuzileiros navais, a voz de Sterling ressoou. Nos ensinam que o uniforme nos torna irmãos. Somos ensinados que a águia, o globo e a âncora são conquistados através da dor e da sujeira no campo de treinamento. Somos ensinados que somos uma raça à parte. Ele fez uma pausa, seus olhos examinando a multidão até se fixarem em Sarah nas arquibancadas. Mas há 4 meses, fui lembrado de que o espírito guerreiro nem sempre veste um uniforme camuflado. Às vezes, ele veste aventais azuis. Às vezes, parece um civil que você poderia passar sem dar uma segunda olhada no corredor. Um murmúrio percorreu a multidão. Isso não estava no roteiro. Estou aqui hoje, continuou Sterling, com a voz embargada pela emoção porque uma mulher se recusou a me deixar morrer. Ela desobedeceu às ordens, arriscou sua carreira e colocou seu próprio sustento em risco para salvar um velho fuzileiro naval quebrado, teimoso demais para admitir que precisava de ajuda. Ele se afastou do microfone e gesticulou em direção às arquibancadas. Sarah Jenkins, na frente e no centro. Sarah congelou. Os generais ao seu redor se viraram para olhar. Um jovem capitão gesticulou para que ela se levantasse. Tremendo, ela se levantou. Acompanhem-na, ordenou Sterling. O sargento-mor do batalhão, o militar de mais alta patente, marchou até as arquibancadas, ofereceu o braço a Sarah e a acompanhou escada abaixo até o asfalto sagrado do pátio de parada. Eles caminharam até que ela ficou bem na frente do pódio, ofuscada pela formação de fuzileiros navais atrás dela. Sterling desceu mancando os degraus do pódio para encontrá-la no nível do solo. Ele não estava olhando para ela como um paciente olha para uma enfermeira. Ele estava olhando para ela como um soldado olha para um salvador. Você me disse uma vez que era apenas um mecânico, disse Sterling, com a voz baixa o suficiente para que apenas ela e a primeira fila pudessem ouvir, e que precisava lavar a guerra do cabelo todas as noites. Ele enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa de veludo. Você nunca chegou a usar a fita de ação de combate que ganhou em Jolan Park, disse Sterling. A papelada se perdeu. A unidade seguiu em frente. Você era um fantasma. Ele abriu a caixa. Dentro havia um broche de ouro, não uma medalha padrão, mas um emblema feito sob medida.
Era a caveira e a pá do cavalo negro, entrelaçadas com o cadúcio médico. Pedi aos rapazes da oficina de metalurgia para fazerem isso. Sterling sorriu. Um sorriso genuíno e caloroso que chegou aos seus olhos. Você não é uma civil, Sarah. Você é Dark Horse. Você é uma de nós. Você sempre foi. Ele prendeu o emblema na lapela do vestido dela. Então, o tenente-coronel Sterling, o Homem de Ferro, o comandante que recusara a ajuda dela, deu um passo para trás. Ele bateu os calcanhares. Endireitou-se em toda a sua altura e fez uma saudação lenta, nítida e perfeita. Não era uma saudação de cortesia. Era uma saudação de respeito. Batalhão! Gritou o sargento Mora atrás deles. Atenção! Armas! 3.000 fuzileiros navais se moveram como um só. 3.000 mãos se levantaram em direção às viseiras. O som foi como um estrondo de trovão. Sarah ficou ali, as lágrimas finalmente escorrendo, lavando os anos de silêncio, os anos escondendo seu serviço, os anos sendo apenas uma enfermeira. Ela não estava mais se escondendo. Ela olhou para a tatuagem em seu braço, escondida sob a manga, e soube que não precisava mostrá-la para provar nada. Eles sabiam. Sterling manteve a saudação por um longo momento, seus olhos fixos nos dela. Bem-vinda ao lar, tenente. Ele sussurrou. Sarah endireitou as costas, enxugou os olhos e, pela primeira vez em 20 anos, sentiu o peso da guerra sair de seus ombros. Ela sorriu. Obrigada, coronel. Que jornada incrível. De uma comandante da marinha teimosa que recusava ajuda em uma sala de espera a uma saudação de todo o batalhão no pátio de parada. Isso só mostra que o verdadeiro heroísmo não tem a ver com o uniforme que você veste hoje, mas com o espírito que você carrega dentro de si. Sarah Jenkins provou que o coração de um guerreiro bate tão forte em um uniforme médico quanto em uma armadura. Se esta história o emocionou, ou se você conhece um enfermeiro herói, ou um veterano que merece reconhecimento, clique no botão curtir. Isso ajuda muito o canal. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e se inscrever para ver mais histórias poderosas de coragem e redenção. Quero saber o que você pensa. Você acredita que os civis que servem em zonas de combate recebem reconhecimento suficiente? Deixe-me saber nos comentários abaixo.